Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Que história! A minha frase a respeito do que você vai ouvir agora é: que história! Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse torcer tanto para que uma mulher pudesse voltar e, eu digo que vingar. Eu tenho medo de dar spoiler, eu tenho medo, mas vocês vão ficar impressionados com essa história. Com a volta dessa mulher a uma cena. Vocês vão amar do jeito que eu amei. Preparada? Preparado? Então prepare o coração para as coisas que eu vou contar. Pessoa, antes de tudo e mais nada, porém, lhe digo, atenção, atenção. Você, pessoa, é perfeita. Você é capacitada, você é inteligente, você é carismática, você é bonita por dentro e por fora. Ô pessoa, você pode ser aquilo que você quiser ser. Ora, se isso é verdade, seja gentil, porque a gentileza gera muito mais gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Acha, né? Então você vai descobrir que quando você ajuda alguém, na verdade você está em primeiro lugar se ajudando. Embora não seja essa a intenção. Mas você vai descobrir que a pessoa mais ajudada da história acabou sendo você. Entendeu? Agora, se sobrar gentileza, ajuda aqui o nosso canal, tá bom? Isso é, se sobrar gentileza e você considerar que o canal tem a sua importância, mande-nos um valeu demais. É um pouquinho que você contribui, já é o bastante para a pessoa jurídica do Paulinho Boa Pessoa. A pessoa física, graças a Deus, vai bem. Vai bem, obrigado. A pessoa jurídica sempre vai precisar de você. E é legal que a gente se entenda assim, que ajudando é muito melhor para todo mundo. Os americanos fazem isso. Nisso, a gente tem muito que aprender com eles. Será muito importante a sua contribuição. Tem um ícone criado pelo YouTube, um coração e dentro dele um cifrão. Clicou ali no coração com o cifrão? Pronto, tá valendo. Ajude-nos. E vamos à impressionante história de hoje. Você vai amar. Começou. A verdade era que o meu pai já não podia mais beber em hipótese nenhuma. Não era mais questão de ficar embriagado com a bebida. O problema era que meu pai, depois de umas 4, 5 pingas, ele sofria ataques epiléticos. Ele desmaiava. E eu, desde a minha tenra idade, infância, eu tinha a mania de querer proteger o meu pai. Por isso que naquela tarde de sábado eu saí com ele. A minha intenção era proteger o meu pai dele mesmo, dele próprio. Ele não podia beber. Não raro, nas vezes que eu saía em proteção do meu pai, eu ouvia o pessoal comentando: mas vem cá, ô Comercindo, deixa eu te falar um negócio. Comercindo, essa sua filha Isabel é linda.
Que menina linda é essa, dos olhos cor de mel, cabelos anelados? É muito bonita. Deve ter puxado a senhora, sua mulher, porque você não é assim, não. Eu ouvia, e quantas vezes meu pai ria e agradecia, porque o pessoal comentava que eu tinha os olhos cor de mel, cabelos anelados, e que eu era a Isabel mais linda que se conhecia por aquelas redondezas. Na verdade, o meu nome era Maria Isabel, mas todo mundo me chamava de Isabel, aquela que tem a mania de proteger o pai. Por isso, naquela tarde de sábado, conforme eu falava, saí com ele, com o Gumercindo, meu pai. Fomos à fazenda, na casa de um fazendeiro de nome Domênico. Esse Domênico, ele era um italiano que tinha uma fazenda muito boa, bonita por lá, chamada Gema de Ouro. O pessoal dizia que esse era o nome da fazenda, porque virava e mexia, alguém encontrava lá uma pedra preciosa e que muito ouro no passado, não naquele momento, já tinha sido encontrado lá na fazenda Gema de Ouro. Essa fazenda ficava numa cidade no interior de Minas Gerais. Eu só era Maria Isabel, linda Maria Isabel, a menina dos olhos cor de mel. Isabel até rima, olhos cor de mel. Pois é, muita gente brincava com isso. Eu era uma menina de 12 anos e mesmo assim eu já era a mais velha de 5 irmãos. E como de costume na época, eu tinha muitas responsabilidades para minha idade. Eu não tinha ideia de que a minha vida mudaria completamente naquela tarde de sábado. Meu pai, que já tinha sérios problemas com as bebidas alcoólicas, problemas já citados aqui, e não podia beber nada, caiu na conversa do senhor Domênico, fazendeiro visitado. Pelo menos eu entendi até ali que ele estava caindo na conversa do senhor Domênico. Dizia o senhor Domênico para ele: mas seu Gumercindo, o senhor vai tomar hoje uma branquinha que eu trouxe do meu engenho? Sente o cheiro, olha, da branquinha. Puro cheiro da cana. Olha que beleza, olha a cor dela e a leveza dela, seu Gumercindo. Ele falou e foi enchendo o copo de doses e dando para o meu pai. Meu pai, antes de beber, ainda olhou para mim como quem me consultasse. Cheguei a transmitir com toda a tristeza no olhar que ele não tomasse, não fizesse aquilo, mas de nada adiantou. Ele virou o copo de uma vez só. Era como ele tomava pinga. Não era a golinho, não, mas numa golada só. Vi que na sequência, seu Domênico, o fazendeiro, replicou o gesto, enchendo o copo de doses novamente. E meu pai cheirou a cachaça, deu uma rodadinha no copo, mas dessa vez já não me consultou mais com o olhar e virou a golada de uma vez só. E foi repetindo tal gesto por mais umas 5 vezes. Foi quando ele começou a passar mal. E quando eu vi que meu pai teria mais um ataque epilético, porque agora era assim, ele tomava da cachaça e sofria ataques epiléticos. Quando o vi passando mal, o peguei pela mão e corri com ele para uma rede que havia por perto, no alpendre da casa. E lá, quando meu pai acabou de se deitar, ele sofreu o ataque epilético. Eu quis socorrê-lo, mas só que nessa hora eu entendi o que o Domênico, fazendeiro, queria na verdade. Ele fez tudo de caso pensado. Tudo de caso pensado. No que meu pai caiu naquela rede, sofrendo mais um ataque, senti quando o Domênico me pegou pela cintura e, sendo ele um homem forte,
Ele tinha 50 anos de idade, mas era um homem forte. Ele não teve a menor dificuldade para me dominar e dominou meu corpinho magrinho, já bem desenhado para quem tinha 12 anos, porque o pessoal me elogiava e não era à toa. Eu era de fato linda. E com 12 anos eu já tinha minha cintura, já tinha os meus seios. Com 12 anos eu já menstruava. Com 12 anos eu já tinha um corpinho de mulher, já bem desenhado. Então o Domênico chegou a me pegar no colo e eu ainda gritei, mas ele tapou a minha boca, se bem que ninguém ia escutar. Eu ouvia os passos dele subindo a escada de mogno que nos levava ao andar superior da sua casa de fazenda. Lá, na parte de cima, ele me atirou em sua cama de casal, uma vez que ele era viúvo, aos 50 anos de idade. Ele me atirou na sua cama de casal e trancou, apesar da porta atrás de si. Eu ainda quis gritar, mas ele me mostrou as armas todas que ele possuía e que ficavam dependuradas na parede. E falou: "Tu é que sabe. Se abrir a boca, eu mato você e mato o seu pai. Você é que sabe." Nessa hora, eu vi faiscar os olhos do Domênico e notei que ele não falava da boca para fora. Percebi que a sua ameaça era brava e séria. Dali para frente, o tal do fazendeiro Domênico arreou a sua calça, tirou a minha roupa e fez comigo o que ele bem entendeu de fazer. Fez tudo o que ele queria fazer, sem se importar com o meu sofrimento e nem mesmo com o sangramento que eu tive em sequência. Ele me dava apenas uma toalha para que eu estancasse a hemorragia. Depois de tudo, ainda voltou a me mostrar suas armas de fogo e ameaçou mais uma vez: se eu abrisse a boca, ele me mataria e mataria o meu pai. Quando descemos da parte de cima da casa, meu pai ainda se encontrava desmaiado, e só agora ele, Domênico, permitiu que eu o socorresse. Fiz o que eu tinha aprendido com a minha mãe. Embebi um pano com álcool, comecei a passar perto das narinas do meu pai. Meu pai foi voltando, mas o efeito do álcool que ele tinha tomado, não que ele cheirava, ainda o fazia dormir. Quando ele, papai, se recuperou, já tinha escurecido e eu chorava. Ele queria saber o motivo pelo qual eu chorava, meu pai queria saber, mas eu dizia que era porque ele tinha desmaiado. Eu não gosto de ver o senhor assim, pai, desmaiando quando bebe. Nessa hora, Domênico, o fazendeiro, viu a desculpa que eu inventei na hora e aprovou minha atitude, piscando para mim e ainda falou: "Ei, seu Gomercindo, que menina boa." Que menina boa o senhor tem, né, Isabel? Menina boa, bonita. E menina boa, viu? Cuidou do senhor o tempo todinho, o tempo inteirinho ela cuidou do senhor. E deu uma risada carregada de ironia. Quando o meu pai teve condições de sair de lá para voltarmos para casa, eu já tinha prometido a seu Domênico, o fazendeiro, de que eu nada falaria. E esse era mesmo o meu propósito. Mas aconteceu de eu ficar muito triste, sabe, com o que aconteceu comigo. Fiquei muito abatida, eu só tinha 12 anos. Então a minha mãe, vendo a minha tristeza, ela foi me pressionando, aquele jeitinho que a minha mãe tinha. Ela arrancava tudo de mim, queria saber o que tinha me acontecido. E eu acabei contando tudo para minha mãe. E ela, minha mãe, por sua vez, acabou contando tudo para o meu pai. Mas o meu pai, ao descobrir o que tinha ocorrido, ele teve uma reação que eu sinceramente não esperava que tivesse. "Isabel, você não presta, Isabel." "Que, pai? Você não presta, Isabel? Você fez tudo isso de caso pensado.
Foi você que me arrastou para aquela rede e me colocou lá para eu dormir. Você queria ter feito o que você fez com o compadre Domênico. Você queria ter feito o que você fez. Você não vale nada, Isabel. Nada. Tô vendo que você não presta. Pois olha, você vai sair de casa. Você vai sair de casa agora e não apareça nunca mais. Nunca mais. Você vai sair de fora e é agora. Meu pai fez com que a minha mãe preparasse uma trouxa para mim. E olha o pagamento que eu recebia de meu pai por tê-lo tentado ajudar. Ele me acusava de culpada por tudo que tinha me acontecido. E ainda me colocou na rua. Eu saí com a minha trouxa de roupa sem saber para onde eu ir. E foi praticamente aconselhada por ele que ele falou para mim, meu pai mesmo, me colocou pra rua e me falou: fica aí, na beira da estrada, esperando que alguém te dá uma carona. Fica aí, que alguém há de passar por aqui. Eu fiquei por lá, sentei ali e chorei. Sabe quem passou por lá? Minutos depois. E eu estava acreditando que tudo era uma coincidência. Minutos depois, quem passou por lá com a sua charrete foi o Domênico, o fazendeiro, que ao me ver ali, ele parou a charrete e foi me perguntar o que estava acontecendo comigo. Eu contei para ele, contei a verdade, na inocência ainda daqueles meus 12 anos, não menti, já que estava tudo perdido. Eu queria mais é que ele fizesse o que ele prometera, que ele me matasse de uma vez. Falei para ele que eu tinha contado para o meu pai tudo que tinha acontecido conosco, então que ele fizesse logo o serviço, pelo menos cessaria a minha dor. Mas foi aí que ele me surpreendeu. Foi uma surpresa. Para mim foi. Isabel, então vem comigo. Põe sua trouxa na charrete e venha morar mais eu na minha casa. Eu cuido do você. Vem. Gente, era um absurdo. Eu sei que era. Gente, eu sei que era um absurdo, mas eu não tinha o que fazer. Quando o Domênico me disse aquilo, eu vi como sendo a única alternativa que me restava. Então eu botei a minha trouxa na charrete e lá fomos nós para a casa dele, para a fazenda. Foi assim que eu fui parar dentro da casa do fazendeiro Domênico. Eu considerava que ele já tivesse feito comigo o pior. Então eu não estranhei quando ele, logo na primeira noite minha lá, se deitou comigo. Eu pensei, fazer o quê, né? Que se dane. Pelo menos eu tenho onde morar, eu tenho que comer. No dia seguinte, ele, o Domênico, se mostrava satisfeito e me prometia até casamento. Isabel, quero casar com você, viu? Eu não quero ser um aproveitador, não. Eu quero casar com você um dia. Mas ele fez de mim, pelo menos naquele momento, a sua concubina. Que trágico, né? Que trágico começar a vida da gente assim, né? Mas foi exatamente assim comigo que aconteceu, com 12 anos. Logo eu que sonhava me casar na igreja, com vestido branco e tudo mais. Infelizmente, parece que isso nunca iria acontecer comigo. Quando o meu pai soube que eu tinha ido morar com o Domênico, ele então se aproveitou, sabe? Ele dizia que ele não era bobo, que ele não era besta, que ele sabia que eu que tinha provocado tudo para poder ir morar na casa da fazenda com o Domênico e ter uma vida de rica. E ainda espalhava que ele tinha uma filha sem vergonha, até pior do que isso.
ele falava de mim e que eu tinha envergonhado toda a família. Mal eu podia imaginar que tudo tinha sido planejado e pensado por ele. Nessa época, era muito comum culpar a própria vítima. Eu era vítima e eu era culpada. Um real absurdo. A verdade era essa. Um real absurdo. Uma vez que tudo me aconteceu por eu desejar proteger o meu pai, e quem acabava sendo a megera da história era eu. E assim o tempo foi passando e eu morando lá na casa da fazenda com o Domênico. Quando eu digo o tempo passando, não estou falando de um mês, nem de 2, 1 ano, 2. Eu já tinha agora 14 anos. Portanto, eu estava na casa da fazenda com o Domênico por 2 anos morando lá. Um dia, eu estava acabando de fazer o almoço, porque isso eu já sabia fazer desde a minha casa. Eu cozinho desde a idade de 8 anos. Então agora eu estava com 14, já estava velha nessa profissão. Um dia, eu estava acabando de fazer o almoço e eu escutei a voz do meu pai conversando com o Domênico. Meu pai chegou no alpendre da casa, mas dava para eu ouvir lá da cozinha. A casa era grande, mas dava para eu ouvir porque o vento estava levando as vozes deles até mim na cozinha. Escutei a voz do meu pai conversando com o Domênico. Saí da cozinha, fui para a sala e da sala fui ao alpendre, até na intenção de cumprimentar o meu pai. Mas sequer o meu pai olhou para mim. Era como se ele não tivesse filha. Era como se eu não existisse. Voltei sem graça pro fogão. Enquanto eu mexia nas panelas, eu escutei o Domênico falar pro meu pai: "Seu Gomercindo, isso aqui é tudo que eu tenho. O senhor leva isso e depois, quando as coisas melhorarem, eu te dou mais. Aí posso te arrumar mais um pouco, mas é que eu tenho dado muito dinheiro pro senhor, né? Eu tenho dado muito dinheiro pro senhor." Foi quando meu pai agradeceu e foi embora. Mas ficou claríssimo para mim que Domênico, ele dava dinheiro pro meu pai. O que se confirmou quando, na hora do almoço, Domênico me disse que meu pai tinha ido buscar mais dinheiro, mas ele não estava suportando mais, que ele sempre ia buscar dinheiro com ele, que ele não daria mais nenhum tostão. Veja que coisa. Meu pai falava mal de mim aos 4 cantos e ainda ia buscar dinheiro às minhas custas com o Domênico. Comecei a entender que se Domênico não era grande coisa, e ele não era depois de tudo que fizeram comigo, meu pai era ainda pior do que ele. Eu começo a perceber que Domênico, ele queria me agradar. Depois de 2 anos eu convivendo naquela casa, ele queria me agradar. Sinal de que ele estava gostando de mim, tanto que ele começa a fazer as coisas que eu pedia que ele fizesse. E nesse tocante, eu mesma falei com ele, que de fato, olha, eu vou te pedir uma coisa, seu Domênico. Ele vivia como uma situação de marido meu, entre aspas, mas eu chamava de seu Domênico. Eu vou pedir uma coisa, seu Domênico, que o senhor não dê mesmo mais nenhum tostão pro meu pai. Não tá certo isso. Não dá mais não. Não dê mais nada a ele. Foi quando o meu pai, vendo que ele não recebia mais nada do Domênico, ele veio falar comigo. Aí sim, ele veio me pedir que eu falasse com o Domênico que lhe desse ou voltasse a lhe dar dinheiro que ele precisava para o sustento da nossa família. E aí foi a minha vez. E eu respondi para o meu pai: "Ô pai, tira o seu cavalo da chuva. Eu nunca pedirei dinheiro ao Domênico para o senhor. Ao contrário,
Eu já pedi para que ele não dê mais nenhum tostão pro senhor. Que conversa é essa? O senhor tem coragem de vir me pedir dinheiro? Ele saiu de lá, o meu pai, cuspindo fogo e prometendo vingança. Meu próprio pai me prometia vingança. E a vingança prometida pelo meu pai se cumpriu. Quando ele saiu da conversa comigo, dias depois, ele combinou com o filho do dono da casa onde ele morava. Meu pai devia aluguéis que estavam atrasados e ele me ofereceu para o rapaz em pagamento. Meu pai me ofereceu para o rapaz em pagamento. Um rapto então foi planejado. Ele e meu pai dariam um jeito de sair e entreter o Domênico, e enquanto isso, o rapaz me raptaria e me levaria para longe com ele. Eu ficaria sendo a mulher desse rapaz. Só que a combinação entre os dois foi escutada pela irmã do rapaz, e ela foi contar tudo pro Domênico sobre o plano do rapto. Domênico, ele sabia agora de tudo, mas nada me falou. Ele sabia, ficou sabendo de tudo, mas não me contou nada. Domênico, fingiu acreditar na conversa de meu pai e foi com o meu pai numa fazenda distante conhecer um lote de gados que estava à venda. Enquanto isso, o Domênico deixou 2 capangas de tocaia em casa porque ele sabia que o rapaz viria me raptar. E o rapaz veio. Só que o rapaz não veio a cavalo. Não, o rapaz veio de carro, veio com uma veraneio e trouxe com ele um capanga também. Eu estava inocente, cuidando da casa. Quando eu escutei, foi a troca de tiros. Era tiro e bala para tudo que é lado. Eu, com medo, me deitei no chão. Foi quando eu vi que alguém me pegou no colo e correu comigo para fora de casa. Os tiros ainda pipocavam, ainda aconteciam. E eu fiquei no colo de alguém que eu não sabia quem, e no meio de balas trocadas. Até que eu fui jogada dentro de uma veraneio e o carro arrancou com tudo. E eu escutei um grito depois dentro do carro. Ai, eles me acertaram! Vai! Ai, eles me acertaram! Era justo o rapaz que estava no banco traseiro da veraneio comigo. Sua camisa atrás se encharcou de sangue, mas o incrível é que não muito sangue. Foi quando o rapaz me olhou e aí eu vi o quanto que aquele rapaz era bonito, lindo. Ele tinha os olhos azuis, uma boca muito bem desenhada, o nariz afilado. Seu nome, que eu não sabia até aquele momento, era Rafael. Ele era o filho do dono da casa que meu pai morava e pagava aluguel. E me olhando, ele falou: Isabel, não me deixa morrer. Eu fiz tudo isso por você, Isabel. Não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Eu nem sabia, em verdade, o que eu iria responder. Mas olhando para aqueles olhos lindos, eu respondi para o rapaz. Eu tinha 14 anos. Fica tranquilo, eu não vou deixar você morrer. Fica sossegado, eu não vou deixar você morrer. Lógico que eu dei aquela resposta sem saber nem o que eu falava, mas foi o que eu senti de falar naquele instante. O sujeito que dirigia veraneio queria nos deixar no primeiro hospital da cidade, mas ele, o Rafael, o rapaz ferido, falou: Não, aqui não, vamos até a outra cidade para frente. O Domênico, ele vai me encontrar fácil aqui e acaba de me matar. Aqui não, na cidade da frente. E foi exatamente o que aconteceu. Na cidade
bem maior, que ficava logo à frente, ele foi socorrido. E o rapaz que dirigia a veraneio me deixou, a pedido dele, numa casa que já estava preparada. Nessa casa havia uma senhora negra de nome Conceição, mas bem senhora já. Ela tinha, assim, os cabelos brancos. Muito boa essa mulher. Ela me disse que trabalhava para o Rafael e que ela cuidaria de mim com todo o amor, que eu não tivesse medo. O Rafael não era uma má pessoa. Ela havia cuidado dele enquanto menino, tinha sido babá dele. Coisa de 10 dias depois, o Rafael teve alta, mas veio para casa numa cadeira de rodas. A bala que tinham lhe acertado pegou a coluna e ficou alojada na coluna dele, de modo que ele não podia mais andar. Ele tinha ficado paraplégico. E ele me disse: Isabel, por favor, não me abandone. Tudo que eu fiz foi por amor a você. Não me deixe. Olha, nós dois vamos embora para muito longe daqui. E a Conceição vem conosco para nos ajudar. Por favor, não me abandone. 3 dias depois, nos mudamos. Rodamos 1.100 quilômetros até chegarmos à nossa nova casa, no estado do Mato Grosso. A essas alturas, eu já estava gostando do Rafael. Ele era um homem com quem eu tinha sonhado viver, sabe? Um príncipe na beleza. Eu tinha sonhado viver com um homem como o Rafael pela minha vida toda, minha vida inteira. E nada daquilo precisava ter acontecido, né? Mas o destino quis que fosse assim. Na convivência com o Rafael, ele me conta que ele era apaixonado por mim desde que eu tinha 12 anos. Ele me via quando eu ia com o meu pai pagar o aluguel. E um dia, ele falou para o meu pai: Seu Gomercindo, meu sonho um dia é namorar e me casar com essa sua filha. Ela é muito linda, a Isabel. Ela tem os olhos cor de mel. Ela é linda. Foi quando, logo depois, ele soube o que havia me acontecido. Mas ele tinha certeza de que alguma coisa errada naquela história havia. Não poderia eu, uma menina de 12 anos, ir viver por livre e espontânea vontade com o Domênico, um viúvo de 50 anos. Ele ficou muito preocupado comigo. Foi quando meu pai começou a atrasar demais os aluguéis. E um dia, ele, Rafael, chamou meu pai para uma conversa. Ele ia cobrar, e foi cobrar o meu pai. E meu pai então contou que eu tinha sido roubada pelo Domênico. Olha como meu pai era maquiavélico. Que eu havia sido roubada pelo Domênico devido a uma dívida que ele tinha com o fazendeiro. E aí, o meu pai combinou com ele que tinha 24 anos, o Rafael, combinou com ele um rapto. Em troca, os aluguéis ficariam todos quitados, todos acertados. Mas ele nem podia imaginar e nem sonhar que sua irmã, o Rafael não sonhava, que a irmã dele, Gilda, ele nem sonhava. Ela, inclusive a Gilda, era inimiga dele, ele era inimigo dela. Ele era contra ver a Gilda sustentando o cunhado. Ele nem podia sonhar que a Gilda, a irmã dele, tinha escutado tudo. E foi a Gilda, a irmã dele, que foi contar o plano para o Domênico. Daí ter havido o tiroteio. E esse detalhe de saber que fora a irmã Gilda quem contou, ele soube no tempo em que teve internado lá no hospital. Foi assim que eu, aos 14 anos, virei a mulher do Rafael. Mas tivemos que enfrentar muita coisa dura nessa vida. No início, nem tanto, porque ele continuava recebendo o dinheiro dos aluguéis. Mas a irmã, a Gilda, foi boicotando
o Rafael. E ele começou a viver da aposentadoria. Era um auxílio invalidez, uma vez que ele era da polícia militar. Então, eu fui obrigada a sair à luta e trabalhar para fora. Isso sem contar que tantas vezes também tive que suportar o Rafael em crise nervosa. Ele tinha problemas emocionais terríveis. Ficou paraplégico tão jovem. Então, ele ficava revoltado contra a sua situação de paraplégico. E não raro, ele me culpava por tudo. E nesses momentos ele se tornava bruto e arrogante. Mas só nesses momentos. Depois, ele era muito carinhoso comigo. E foi exatamente por ele ser assim carinhoso comigo que tivemos os nossos 3 filhos ao longo da nossa vida de casados. 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. A Conceição, a dona Conceição, ficou conosco até que faleceu aos 70 anos de idade. A Rafael, o meu marido, não viveu muito tempo. Devido à bala que jamais saiu da sua coluna, ficou ali, alojada, ele tinha limites na parte circulatória. Então ele passou a sofrer com muitos inchaços, especialmente as pernas inchavam muito, os quadris inchavam bastante e um êmbolo viajou de suas pernas até os pulmões, causando a tal da embolia pulmonar. E isso provocou a morte do Rafael, quando ele contava apenas 38 anos de idade. De modo que eu fiquei viúva com apenas 28 anos. Fiquei viúva. Mas nesse período de 14 anos que eu fiquei casada, morando com o Rafael, tanta coisa havia acontecido. Meu pai, vítima das bebedeiras, acabou morrendo depois de um ataque epilético. E eu, com 3 filhos, ainda em fase infantil, tendo a minha mais velha 13 anos, a mais nova 6 e o menino que era do meio tinha 9. Eu voltei para minha terra. Afinal de contas, eu precisava cuidar da minha mãe, que estava praticamente sozinha, uma vez que os meus irmãos tinham se casado, mas todos pobrezinhos. Eu ainda, com 28 anos, eu estava muito bonita. Muito bonita. E quer saber? Não tinha restado nada daquele dinheiro que possuía o Rafael. A irmã dele, a Gilda, acabou com tudo. Falei, não é justo. Não é justo, eu tenho 28 anos. Se houve uma vítima real nessa história, sou eu. Então, eu tomei a decisão. Eu vou cobrar quem de verdade ficou me devendo. Isso mesmo. Quem ficou me devendo nessa história foi Domênico, o fazendeiro. E ele não me devia pouco, não. Ele me devia muito. E ele nem acreditou quando ele me viu entrar na casa da fazenda. Ficou bobo! Ficou bobo, Isabel! Isabel! Você tá mais bonita do que era antes, Isabel! Que mulher linda que você virou, Isabel! Falei para ele que só o deixei pelo rapto. Só tinha deixado o Domênico para trás, contei para ele, pelo rapto. Gostava dele. Ele tinha umas namoradas à época. Fiz então com que ele dispensasse todas. E aí eu fui morar na casa da fazenda com os meus 3 filhos. E ainda de quebra, eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Fomos morar naquela casa da fazenda. E com o dinheiro do Domênico, ele nos sustentava a todos. Fiz com que ele ajudasse também os meus irmãos.
que vivia uma fase muito difícil, ele me devia. E ele me devia muito. Tudo que ele fez comigo, da forma sórdida como tudo aconteceu, na combinação entre ele e meu pai. Tudo entre ele e meu pai foi combinado. Meu pai foi pior, mas ele também tinha sido muito errado. Mas agora vivíamos uma vida farta. Meus filhos todos estudaram, todos. Boas escolas, se formaram, os 3. Até que 15 anos depois, Domênico estava agora com 79 anos. Já estava em seu leito de morte, depois de ter sofrido o 2º derrame. Já falava com dificuldade. Foi aí que tivemos aquela conversa. Eu estava do lado dele. Ele havia me chamado. Isabel, seja sincera. Em algum momento, você me amou. Você me amou, Isabel. Domênico, para ser sincera, nunca te amei, mas eu gostei de você. Você sabe o quanto você errou comigo. Você abusou de mim. Você agiu de maneira sórdida, covarde, até cruel. Tudo bem que era em combinação com meu pai. O meu pai conseguiu ser pior que você, mas você também não foi bom exemplo. Então, eu até tentei te amar, mas eu não consegui. Mas eu gostei de você. Eu voltei aqui para sua casa, depois de 14 anos que estive distante. Voltei única e tão somente para cobrar aquilo que eu entendia que você me devia. E você me pagou mesmo. Você me ajudou a acabar de criar os meus filhos, a formá-los em boas escolas. Eles se formaram até em faculdade. Ajudou eu a cuidar da minha mãe, dos meus irmãos. Então, olha, diante de tudo o que aconteceu, eu não consegui te amar, mas eu gostei de você. Mas uma coisa eu lhe digo, se é que isso vai te tranquilizar, estamos quites. Tudo ficou acertado entre mim e você. Você me pagou na medida e no preço certo. Você me pagou. Não diga, Isabel. Porque uma coisa eu preciso falar pra você. Eu sei o quanto eu errei. Eu sei, mas eu te amei. Eu te amei. Do meu jeito. Mas eu te amei. Estamos acertados, então? Sim. Estamos quites. Então eu posso morrer em paz. Pode. Pode sim. Não foi naquele momento? Na verdade, ele ainda durou mais 3 dias após aquela conversa. Acabou morrendo ainda no hospital, numa última tentativa de socorro. Olha, essa é a minha história verdadeira, a história da minha vida. Eu e Domênico, éramos pessoas tão diferentes. Ele entrou na minha vida de uma maneira tão estúpida, covarde e cruel. Mas, sinceramente, depois de tudo,
o que eu vivi com ele naqueles 15 anos pós minha volta na convivência com o Rafael, eu senti que ele quitou toda a dívida dele comigo. Se eu não tivesse cobrado esse preço, talvez eu fosse hoje uma mulher tão frustrada. Então eu acho, sinceramente falando, que todo mundo na vida tem um valor. Para não dizer que todo mundo tem um preço, porque é muito ofensivo, eu mudo. Eu digo que todo mundo na vida tem um valor. Essa era a história que eu tinha para contar. Eu sei que muita gente vai perguntar, mas e agora? Isabel, eu tive aqui fazendo as contas. Você tinha 28 anos quando voltou, então ficou 15 anos depois com o Domênico. Você ainda é uma mulher de 43. Eu vou fazer 44 anos. Eu vou fazer 44 anos. Como é que tá a tua vida agora? Não estou assim comprometida com ninguém. Ainda moro na fazenda, na mesma fazenda. Meus filhos estão formados. A minha filha, a mais velha, acabou de se casar. Os demais estão namorando. E eu também entrei no embalo deles e hoje também namoro. A minha mãe ainda mora comigo. É isso. Quero que você comente, quero que você curta minha história dando seu joinha e, se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.